alterar valores de cores e texto, adicionar tags, inspecionar elementos, alterar CSS. Tudo isso você vai ver agora sobre como inspecionar elementos com as Chrome DevTools. Fala moçada, aqui é o Tárcio e se você é novo no canal e gosta de ferramentas que te ajudam a desenvolver a web, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje nós veremos o básico essencial das Chrome DevTools, que é inspecionar elementos. Você vai aprender a inspecionar elementos, como alterar seus valores, tags, manipular cores, ver como funciona efetivamente o modo mobile, o Device Tools e muito mais. Vamos lá? Então, a gente está num site fantástico aqui, desenvolvimentoparaweb.com. Vamos entrar num artigo. No momento da gravação do vídeo, esse é o artigo mais recente. E aí, o básico sobre inspecionar elementos nas DevTools é o seguinte. Primeiramente, temos em qualquer local do site, em qualquer local da página que você está, você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar inspecionar, ou como você viu ali, Ctrl+Shift+I. Se eu apertar aqui, ele aparece e desaparece. E o que vai interessar para a gente hoje, primariamente, é essa abinha Elements. Aqui as DevTools são muito completas, tem muito mais coisas que a gente pode ver em outras oportunidades, mas hoje a gente vai ver Elements, tá legal? Então, de cara, você já pode notar o seguinte. À medida que a gente vai passando com o cursor do mouse aqui, ele vai destacando na página o elemento correspondente a esse nó do DOM. Isso daqui é uma representação do DOM e aí, à medida que a gente vai passando o mouse aqui, ele vai destacando na tela do que se trata. Obviamente, por ser a representação do DOM, a gente pode aqui clicar para ele expandir e aí a gente vai tendo, conforme o HTML ou CSS que está aqui, novas oportunidades, novas informações que ele vai mostrando para a gente. A gente pode ir vendo aqui conforme vai avançando na árvore. Você pode abrir e fechar, fazer do jeito como você quiser, tá legal? Algo bem interessante é esse íconezinho aqui, ó, inspecionar o elemento. Se você clicar, veja que ele ficou ativo, azulzinho. Agora aqui na própria página, se você passar o mouse aqui em qualquer que seja o elemento, ó, dá pra gente rolar a tela enquanto faz isso também, você vai conseguir inspecionar esse elemento em especial. Se a gente clica aqui, pode ver que embaixo aqui ele já destaca aquele nó em especial e ele fica marcado. Se a gente ver aqui outro elemento, por exemplo, então clicou aqui e apertou onde você quer, cliquei ali, aqui está o elemento. Como a gente falou, você consegue abrir aqui o nozinho e ver tudo que está aqui dentro tranquilamente. Selecionar, você pode clicar, fazer o que for necessário. Alguma das coisas, inclusive, que a gente já está vendo aqui no vídeo de hoje, tá legal? Uma das coisas mais comuns de serem feitas é, por exemplo, você seleciona aqui o que você quer e aqui tá pré-requisitos, é um subtítulo aí desse artigo, né? Se você der 2 cliques aqui, você consegue editar esse conteúdo. Editar o conteúdo. Aqui eu estou editando, se eu der Enter, pode ver que na própria página isso mudou. Mas, obviamente, você não está alterando o site em si. É só a representação aqui, a coisa está em memória. Se a gente atualiza essa página, obviamente, vai voltar ao que estava antes. Então, do jeito que é feito aqui, clicou no inspecionar, selecionou e mudou aqui, por texto que você quis, fez o que você colocou o caractere que você quis. Isso serve para testes rápidos, para você alterar aqui o texto que tá, testar como é que fica uma coisa em múltiplas linhas, esse tipo de coisa. Se a gente chega com o botão direito do mouse e vai em editar como HTML, ele, como sugere a própria opção, permite que você edite como HTML. E aí você pode editar as tags, por exemplo, ao invés de um H2, eu quero um H1. Quando você clica aqui fora, ele já troca para o H1 para você ver como vai ficar. Diferente dos 2 cliques que a gente está alterando aqui o conteúdo de dentro, né? O conteúdo, o text aqui do DOM. E com o botão direito editar como HTML, a gente consegue alterar a própria tag e inclusive adicionar novas tags também. Se você escrever novas tags aqui, a coisa vai funcionar. Obviamente, ele consegue, além de texto puro, alterar outras coisas. Por exemplo, vamos inspecionar esse carinha aqui. Perceba que à direita, nesse painel à direita, e aqui já é bem legal que você pode personalizar aí conforme você quer o visual aqui, ó,
para mais, para menos, reajeitar os painéis como você gosta. E aí ele vai mostrar todo o CSS correspondente aqui à direita. O nó do DOM selecionado está aqui. Se a gente clica em outro, perceba que troca aqui à direita, porque é o CSS que afeta aquele nó. Então se a gente clicar aqui, vai mostrar. E aí a gente pode alterar, acrescentar, remover, fazer várias coisas com as propriedades e valores CSS correspondentes àquele nó. Por exemplo, aqui temos border left. Se a gente quiser, a gente pode clicar e alterar para border right. E aí, imediatamente vai trocar ali, tá vendo? No caso, ele continuou com border left, porque outra regra também está influenciando esse carinha, mas a gente colocou o border right e funcionou ali. Se a gente recarregar, obviamente, tal como aconteceu com o texto, a coisa volta ao normal. E aí dá para mudar qualquer outra coisa que você queira aqui. Perceba, não sei se você viu, que à medida que a gente vai digitando, por exemplo, o border, ele já mostra pra gente um autocomplete de todas as propriedades possíveis, mais ou menos como funciona quando a gente está no editor lá, que ele dá o autocomplete, né? Quando a gente coloca algo inválido, ele corta, mostra essa exclamação aqui e fala, essa propriedade desconhecida. E aqui a gente foi escrever, digitou só bor, mas na verdade é border left. E aí, caso seja uma propriedade que ele não reconheça, ele vai fazer exatamente aquilo, riscar e colocar a exclamação. Quando se trata de determinados tipos de valores, por exemplo, cores, ele vai mostrar esse quadradinho. Se a gente clica, ele tem interações especiais. Então, ele já vem com algumas cores pré-definidas aqui. A gente consegue trocar a representação, aqui está em hexadecimal. Se a gente clica, ele troca para RGBA, tem aqui HSLA e assim por diante. E você consegue ver a representação daquela cor em outras unidades, outros formatos. Ele permite que você escolha a cor que você quiser. Então, se a gente clica aqui, ele aparece essa mirinha para a gente colocar. Então, a gente quer essa cor aqui, por exemplo, a gente coloca e ele muda na hora. A gente agora quer esse preto aqui, perceba que ele dá o zoom na tela, é bem interessante para você pegar com bastante precisão. Ele vai lá e pegou essa daqui agora. E assim por diante, você consegue escolher qual cor você quiser. Além, é claro, de trabalhar diretamente aqui nessa paleta completíssima aí. Quem está acostumado com programas de edição de imagem já conhece aqui essas milhões de cores à disposição. Você pode trabalhar aqui ou colocar também o valor diretamente. Ele permite que você edite à vontade, inclusive trabalhando aí com alfa, fazendo o que você quiser. Então tem essas várias possibilidades. Você pode clicar aqui que ele copia para a área de transferência, mas quando você está trabalhando aqui, ele já coloca direto também se você quiser. E não é só com cores. Por exemplo, se a gente selecionar, se eu não me engano aqui, um elemento filho desse cara vai ter um gradiente, exatamente. Então temos aqui um background com gradiente, perceba que tem um íconezinho especial. Se a gente clica aqui, ele permite que a gente altere a angulação desse cara, fora trocar, como a gente acabou de ver, a gente pode pôr a cor que a gente quiser aqui, ele já altera. E aqui a gente pode brincar com essa angulação também, ó, perceba que é alterado em tempo real, olha aí, a gente pode pôr o que quiser, o valor que quiser aqui, e aí depois é só copiar e colar lá no arquivinho CSS. Bem tranquilo, ele permite bastante interações por aqui. Em determinados casos, ele vai aparecer uma marcação especial aqui, pode ver que aqui ó, tá uma pílula, né? uma marcaçãozinha, uma pílulazinha marcada grid aqui também. Isso indica que se trata de um elemento com grid. Então eu cliquei ali, ele já deixou marcado aqui para mim como essa grid. E ele dá opções interessantes para a gente trabalhar com isso também. A gente pode até abordar em mais detalhes em um futuro vídeo. É bem interessante, dá para descobrir e trabalhar bastante aqui com grid nas DevTools do Chrome. Recarregando, só para voltar ao estado original que estava ali, né? Lembrando, clica nesse botãozinho aqui, esse é o fluxo do dia a dia, e clicou, selecionou o elemento e aqui a gente vai ter à disposição. Perceba que à direita e para baixo ele vai mostrando tudo que afeta esse elemento. Então, vou até aumentar mais um pouquinho aqui. Se a gente rolar aqui para baixo, a gente vê que desde elementos mais básicos, ó, aqui ele mostra várias possibilidades, tudo que está afetando esse elemento aqui. Então ele começa desde variáveis e vai subindo, mostrando ó, no body, tem uma fonte aqui que está afetando esse cara, depois tem essa regrinha de asterisco, depois tem determinadas outras regras, e aí algo muito importante que você deve saber é que quando alguns valores, algumas propriedades e valores estão riscadas, isso quer dizer que estão sendo sobrescritos por regras mais acima aqui nesse painelzinho Styles. Então,
esse border left aqui está sendo sobrescrito por esse border left. Por isso, esse daqui ficou arriscado e esse daqui não ficou arriscado. Se a gente quiser sobrescrever aqui, por exemplo, esse border left, a gente pode colocar o que a gente quiser aqui, ó, 5 pixels solid, vou pôr uma cor qualquer aqui, green, e agora esse border left ficou arriscado e tá valendo o meu, porque pelas regras aí da cascata, ele por estar sendo feito posteriormente, uma regra posterior aqui no mesmo border left, ele vai ganhar, então apareceu ali e tudo deu certo. E uma coisa muito importante a esse respeito, é assinar o canal, obviamente. Assina o canal, clica nesse sininho para receber vários tutoriais novos a partir de agora, referentes a esse e muitos outros temas de desenvolvimento web focado em front-end. E aí você pode inspecionar, ver quais regras estão afetando esse elemento, mas aqui em Computed você consegue ver exatamente o que está ativo naquele momento. Então aqui você vê todas as regras que podem ter influenciado, que estão ativamente ali influenciando aquele elemento, aquele nó do DOM, mas aqui nesse Computed você vê o que realmente está acontecendo. Por exemplo, border left color, esse em formato RGB, aquele verde que a gente colocou, que é o green, padrãozão aí dos browsers, né? Então nesse Computed você vê o que efetivamente está em ação. Se a gente clica aqui, a gente consegue ver perfeitamente que teve uma regra que especificava essa cor, mas ela foi sobrescrita. Se a gente, inclusive, clica nesse link aqui, ele leva a gente até o arquivo. No caso, ele está minificado, mas ele também tem uma opção aqui na DevTools para você clicar e formatar bonitinho. E ele te fala, ó, nesse arquivo CSS, é aqui que está especificando essa cor, tá legal? Esse que a gente colocou aqui foi o adendo que a gente fez nas próprias DevTools. Lembra-se, tá aqui, ó, a gente colocou, mas ele originalmente não é do próprio arquivo CSS. Algo bem interessante é que você pode, nesse CLS aqui, ó, você clica e ele te mostra as classes que estão ativas nesse momento. Você pode brincar com elas aqui, ó. Estou desativando uma classe, ativando, ó. Se a gente não quiser o ctypewrite, ele vai ficar ali. Com o ctypewrite ele fica aqui. Tirar o ctyp em geral ele também consegue. Assim como você deve ter percebido, esses checkboxes também aparecem em cada valor aqui, em cada propriedade. Então a gente pode desabilitar se a gente quiser e vai vendo aí a alteração em tempo real acontecendo. A gente consegue trabalhar inclusive com estados. Então eu vou clicar aqui para recolher, ó. A maioria das coisas aqui você pode clicar para aparecer e clica de novo para recolher, é o toggle, né? O famoso toggle. Então vamos pegar esse link aqui, por exemplo. Cliquei, ele destacou aqui para mim esse link, tá? A gente pode clicar nesse dois pontos hover aqui, esse hover, né? E aí ele permite que a gente simule estados. Então, se eu clicar em hover aqui, ele vai me mostrar o que acontece quando é o hover. Se a gente clicar em focus, ele vai mostrar e assim por diante. Aqui no caso não tem nenhum aqui no momento. O active e assim por diante, mas você pode ir trabalhando e visualizando o que acontece aí quando você clica e trabalha com os estados como hover, visita, focus, tudo isso que o CSS oferece pra gente. Então, clicando, ele volta de novo e aí tem o togglezinho que você pode deixar habilitado ou desabilitado conforme você está mexendo. E veja que interessante. Aqui, esse link, ele mostra a regra aqui pra gente. L entry content e é um link aqui dentro. Se a gente quiser, a gente pode desabilitar as coisas, tal como a gente viu, e acrescentar outras até. Se a gente colocar um color red, ele vai e fica desse jeito. Perceba que a gente está mexendo nessa regra específica, mas ele habilita aqui pra gente esse element.style. Se a gente coloca aqui, vamos colocar outra cor aqui, um Rebecca Purple, alguma coisa do tipo, ela começou a valer porque ele colocou o estilo inline. Perceba que aqui no nó do DOM a gente consegue ver, ele adicionou aqui o atributo style e tá color Rebecca Purple, que a gente pode desabilitar se quiser também, e aí volta como estava, a gente desabilita aqui também e voltou ao normal. Aqui, bem interessante também, lembre-se sempre que tiver aqui um íconezinho especial, a gente pode clicar e a gente pode alterar determinadas propriedades aqui diretamente pelas DevTools, o que é bem interessante. Nesse caso em especial, ele mostra aqui como essa função personalizada de easing, e dá para ver bem interessante ali em cima como ele vai mostrar. É muito interessante, muito útil para a gente trabalhar no dia a dia aí, né? Você deve ter percebido também que quando a gente seleciona um elemento aqui e vai em Computed,
ele aparece para a gente o Box Model. Então os valores correspondentes aqui estão todos à disposição e à medida que a gente vai fazendo hover, ele vai destacando ali também o conteúdo, padding, border, margin e o position. Então ele mostra aqui qual é o valor, a gente pode fazer à vontade e a gente pode inclusive alterar isso. Então vamos supor que a gente não quer um pad mais de 15, a gente dá 2 cliques, vamos colocar uns 50 aqui, ficar bem exagerado, e ele vai fazer ali pra gente, assim como qualquer outra coisa. Por exemplo, border, vou dar 2 cliques, vou aumentar aqui para 15, ele pegou e fez o 15. Então isso é bem interessante, no dia a dia vai facilitar bastante quando você está com um bug visual em Box Model. Muitas vezes você consegue descobrir só de olhar esse diagraminha aqui e alterar alguns valores você descobre o que aconteceu. Algo que é muito interessante mesmo. Eu chutaria que o desenvolvimento web moderno depende dessa ferramenta, que é o Device Mode aqui, que você clica e consegue simular a viewport de dispositivos móveis. Então, ele colocou a viewport menor aqui pra gente e automaticamente veja que o cursor trocou, não é mais o ponteirinho do mouse, isso aqui é simulando um dispositivo touch, tá? Então, se eu clicar e segurar, eu posso arrastar aqui como se fosse um celular, né? A configuração aqui dessa viewport. Aqui em cima onde está escrito responsive, ele mostra pra gente como é que tá a largura e a altura, e a gente nesse handle aqui consegue clicar e alterar esse valor e vai ver como as coisas vão ficar. Ele já vem com valores pré-definidos, se a gente clica aqui, ele coloca alguns devices pra gente. Então vamos colocar isso daqui num Pixel 2 XL, a gente clica, ele já coloca pra gente direitinho que é 411 por 823. Aqui é um zoom que ele aplica, vou até diminuir aqui um pouquinho e colocar 100%, então essa daqui seria um zoom 100%. A gente pode pôr um 125, por exemplo, para ver melhor e assim por diante, conforme aí você queira inspecionar, tá? Ele permite aqui na outra opção colocar como é o throttling que você quer aplicar ou não e rotacionar aqui o dispositivo para você ver como vai ficar. Esses 3 pontinhos aqui são bem interessantes e bem úteis também, que eles apresentam outras opções. Por exemplo, se a gente colocar Show Media Carries, em cada pontinho colorido desse daqui, em cada barra, melhor dizendo, ele vai mostrar como está o esquema das Media Carries, as min e as max. Então, por exemplo, vou colocar no responsive que ele me dá esse handle. Perceba que eu estou mexendo aqui com a largura dessa viewport. Assim que bater exatamente onde está esse primeiro laranjinha, ele vai colorir e vai mostrar pra gente que entrou em ação aqui essa regra dentro da Media Carry. No caso é 2825, que a gente vê aqui em cima que é 450 de largura. Então a gente já consegue ver que esse cara aqui vai se ativar, veja bem, e aí cada um desses a gente vê quando começa a se ativar, significa que existem regras que estão usando aqui esses breakpoints para fazer as Media Carries, né? Inclusive, a gente pode clicar aqui de uma vez, por exemplo, a gente vê aqui, esse 960, eu vou clicar aqui e ele já vai redimensionar exatamente para aquele breakpoint e eu vou conseguir ver como as coisas ficam ali, assim como voltar com um tamanho menor também ele permite. E aí, a gente vai inspecionando ou não, conforme essas opções que a gente coloca aqui. Inclusive, a gente consegue manipular a densidade de pixels e muitas outras coisas bem interessantes, além de capturar screenshots para pegar aí evidências de eventuais bugs, colocar em algum lugar dentro dessa viewport selecionada. Caso você queira sair daqui, veja que isso também é o toggle. Se você clica, ele sai e volta imediatamente ao que era normalmente. E aí você pode trabalhar com o que a gente viu na parte de inspecionar elementos nas DevTools e também diversas outras funcionalidades que a gente pode ver num futuro vídeo aí. Se você quiser, é só colocar nos comentários que a gente também aborda. Inspecionar elementos e manipular propriedades, valores, entrar no Device Mode e muito mais é parte essencial do fluxo de desenvolvimento moderno de sites e apps. Então você tem que saber desde o mais básico até o avançado e dominar esse tipo de ferramenta que faz parte do seu dia a dia de trabalho. E lembre-se, para acompanhar todos os nossos vídeos passados e futuros, assina o canal e ativa o sininho e você vai acompanhar os nossos conteúdos a partir de agora. Então, muito obrigado e a gente se vê na web. Valeu!